Boa noite. Graça e paz a todos e todas. Eu sou o Leonardo, professor da classe dos jovens e membro da UPH, da Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. E hoje o nosso estudo tem por título Ídolos do Coração. Mas antes da gente propriamente entrar nos temas aqui, nos tópicos do nosso estudo, eu convido vocês a abrir a Bíblia e nos acompanhar uma leitura em Êxodo, no seu capítulo 20, no seu versículo 3 ao 6, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse é um dos textos base que eu quero tratar com vocês hoje. E o segundo texto está no livro de Ezequiel, capítulo 14, do seu verso 1 ao 8. Ezequiel 14, do verso 1 ao 8. Eu vou ler e vocês acompanham a leitura. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim: Diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor teu Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar, por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e eu farei sinal e provérbio, e eliminarei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. Então nós temos esses dois textos aqui, que são os dois textos base para o nosso estudo de hoje, né, que tem por título, vou repetir mais uma vez, para vocês fixarem bem, Ídolos do Coração. Então nós vamos trabalhar aqui com Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 6, e Ezequiel, capítulo 14, do seu verso 1 ao 8. Mas antes da gente propriamente entrar aqui nos textos, eu fiz uma divisão aqui da introdução, né, que nós vamos entrar logo mais, e dividi em dois tópicos após a introdução. O primeiro tópico é dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos, e o tópico 2 é o ídolo controla o coração e nos faz pensar que é impossível ser feliz sem a sua presença. Então nós temos esses dois tópicos, mas antes a gente vou dar algumas definições para vocês do que seria ídolo. E por que Ezequiel aqui ele vai trabalhar, não sei se vocês prestaram atenção no texto que a gente acabou de ler aqui, em Ezequiel, sempre ele fala do ídolo relacionado com o coração. Então ele vai falar 4 vezes do ídolo relacionado com o coração. Ezequiel ele fala no seu capítulo 14, no verso 3, ele fala do ídolo relacionado com o coração. 14,
4, que ele também vai trabalhar também com essa relação entre ídolo e coração. 14, 5, ele também vai trabalhar. E o 14, 7, ele trabalha com ídolo e coração ao mesmo tempo ali, dentro do texto. Mas vamos para algumas definições aqui. A definição de ídolo, porém, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, né? Tirando o lugar que pertence a Deus, tirando a centralidade que Cristo tem em nossas vidas. Esses ídolos são sutis e sempre com um tipo de disfarce, uma maquiagem, e são muito perigosos. Então o ídolo, né, ele tira a nossa centralidade em Cristo, né? E isso era muito importante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo vivia uma vida centrada em Deus, e a centralidade da sua adoração ali para Deus era um aferidor, ali para ver se o povo estava fiel dentro de tudo aquilo que Deus tinha, dentro dos seus preceitos, tudo aquilo que Deus já tinha passado para o povo. Então era uma aferição que Deus tinha ali com o povo. A centralidade da sua adoração. Quando a centralidade da adoração do povo ali no Antigo Testamento era uma centralidade pura, Deus vivia no centro da vida e tudo aquilo que eles faziam era para a glória de Deus, o povo ia bem, caminhava bem, prosperava. Quando o povo dava as costas para essa centralidade em Deus e começava a adorar outros deuses, ali a gente vê o povo de Israel passando algumas dificuldades, o povo de Israel sendo cativo, e a justiça de Deus caindo sobre o povo de Israel, porque o povo não estava mais naquela centralidade de buscar a Deus, de todos os aspectos da sua vida ser direcionada a Deus, ter aquela centralidade em Deus e aquela busca em Deus. Então, por isso que Ezequiel ele vai trabalhar aqui com o coração, né? A gente leu ali Êxodo, ele não propriamente só fala também de estátuas físicas ou imagens, esculturas, mas o texto também vai mais além do que aquilo, né? Aquela adoração sincera, a adoração na centralidade de Deus, o Criador, né? A criatura adorando o Criador. Então Ezequiel ele trabalha até um pouco mais além, falando que o povo não estava se pervertendo por imagens, aquela mesma imagem ou uma escultura que o povo fez lá em Êxodo ali, daquele bezerro e adorou. Não, Ezequiel ele já está trabalhando com uma adoração que ela vem de dentro, uma adoração do nosso coração, algum ídolo que nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos algo superior a Deus, né? Não precisa ser propriamente algo físico, visível, mas pode ser algo que está aí no nosso interior, ali no coração do povo, né? Então Ezequiel ele vai trabalhar com esse tipo de adoração, o ídolo do que está ali naquele coração daquela pessoa, aquilo que está tomando a centralidade de Deus na vida daquelas pessoas. E nós podemos também trazer para os dias de hoje, e esse estudo vai nos falar muito a respeito disso, né? Então a definição do ídolo, né, que eu trouxe aqui é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tirando o lugar que pertence a Deus. Então ele tira o lugar que pertence a Deus, né? Então a nossa adoração tem que estar centrada em Deus, a nossa adoração tem que estar centrada nele. Então tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor. Então a partir do momento que nós colocamos uma outra coisa centrada na nossa vida que não é Cristo, que não é Deus, então a gente já começa a criar um ídolo dentro do nosso coração, né? Tirando a centralidade que Cristo tem em nossas vidas. Então a gente começa a tirar aquela centralidade que Cristo tem em nossas vidas, né? E esses ídolos eles são sutis, sempre com um tipo de disfarce, uma maquiagem, é algo muito perigoso. Então ele vem sutilmente ali, tirando o foco que é Cristo, tirando o foco ali que é Deus, para o povo ali do Antigo Testamento. Então ele vem ali tirando aquela centralidade que em todos os aspectos da nossa vida, glorificando o nome do Senhor e buscando e exaltando o seu nome, né? Em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Então ele vem sutilmente. A idolatria consiste em substituir o Deus vivo por ídolos ou falsos deuses, né? Então ele vem fazer essa substituição do Deus verdadeiro
que é o nosso Criador, Redentor, aquele que nos justificou, aquele que derramou a sua graça sobre nós, aquele que nos regenerou, aquele que abriu nossos olhos espirituais para as coisas que vêm do alto, né? Então a idolatria ela consiste em substituir o Deus vivo por ídolos, por falsos deuses, né? É tornar absoluto, único, fazer de algo referencial maior, tornar algo ou alguém até mesmo um sentimento ou mais importante. Então, o ídolo, ele quer se tornar absoluto, único, né? Fazer de algo o referencial maior. Então, eu tiro a centralidade de Cristo da minha vida e eu pego algum outro referencial e coloco no lugar de Cristo. E isso não precisa ser propriamente uma imagem física ou escultura, mas sim nosso coração. E aí eu uso alguns exemplos aqui para a gente dar um início aqui na introdução. O dinheiro, né? Hoje, numa sociedade que nós temos hoje, nós precisamos trabalhar para trazer o sustento para casa, nós estamos muito envolvidos com a parte financeira também, né? Com a parte do trabalho, para a gente ter algo para honrar nossas dívidas, né? Ou alguns objetivos que nós temos. Mas nós não podemos colocar o dinheiro como um ídolo e como um detentor da nossa adoração. O dinheiro é para ser usado, o dinheiro é para ser usado. Eu não posso ser um escravo do dinheiro, eu não posso colocar o dinheiro como um Deus na minha vida. A única adoração que eu posso ter na minha vida é para Cristo, para o meu autor, consumador ali, redentor, aquele que derramou sua graça sobre mim. Então eu não posso substituir Cristo pelo dinheiro, né? Porque tudo aquilo que eu coloco acima de Deus se torna um ídolo na minha vida. Então eu não posso colocar o dinheiro ali como um ídolo na minha vida e ter aquela busca incessante pelo dinheiro. A Bíblia não fala que você ter dinheiro ou você ser rico, né, você ter uma boa profissão, trabalhar. A Bíblia não condena isso de maneira nenhuma. Isso aí exalta o nome do Senhor. Né? A gente trabalhar honestamente na empresa ou profissão que cada um de vocês trabalham e você conseguir o seu dinheiro, mas eu não posso colocar o dinheiro como meu ídolo. Essa é a questão, esse daqui é o X da questão. Né? O dinheiro como um ídolo em nosso coração, né? E não só o dinheiro, mas o poder, né? Quem hoje vamos continuar utilizando o ambiente de trabalho, quem hoje no trabalho não é um líder, né? ou alguma coisa semelhante a um líder de um setor, né? Ou de um departamento, e deixa a liderança subir para a cabeça e começa a ter aquele poder, né? Acima dos preceitos que Cristo nos ensina dentro da nossa regra de fé. E a gente tem aquele poder como um ídolo, aquele poder em si mesmo, nos seus intelectos, nas suas convicções. Eu começo a ter um poder que ultrapassa até a minha adoração a Cristo. Então eu não posso colocar esse poder acima da adoração de Cristo. Né? Não posso. Outro exemplo é o prestígio. Né? Quantas pessoas não gostam de ser prestigiadas? Né? Aquele prestígio, aquela coisa de estar em evidência, né? O nome está bem falado ali na empresa ou em algum outro lugar, até mesmo dentro da igreja. Né? A gente vê isso aí também, a gente pode também ter o poder, né? Também tem pessoas que confundem, né? Você está fazendo a obra com o poder e começa a subir aquilo para a cabeça e começa aquilo ali fazer essa transição, né? Tira Cristo da centralidade da nossa adoração e começa a colocar o poder, o prestígio, o dinheiro, o glamour, e isso penetra no coração do homem facilmente. Isso que eu estou falando aqui desse estudo aqui com vocês, essa quarta-feira, não é algo novo, é algo que a Bíblia vai trabalhar, porque o nosso coração é inclinado ao pecado. Nós estamos em uma depravação, vamos dizer assim, né? O nosso coração é inclinado ao pecado, né? Então, o nosso coração sempre vai buscar essas coisas, né? A adoração, o dinheiro, o poder, o prestígio, né?
E o auge da idolatria é a perversão total da consciência, do coração, né? Aquilo que Ezequiel está trabalhando, tornado incapaz de perceber as consequências que a adoração dos ídolos provoca. Então, esses ídolos penetram tão grande no nosso coração, se a gente der vazão para eles, trabalhar na nossa vida, que sem a gente perceber, a gente está adorando, buscando, trocando a centralidade da adoração em Cristo para essas coisas aí do dia a dia, né? Que é o dinheiro, poder, prestígio, são coisas que nós, infelizmente, nós temos que trabalhar e saber administrar com essas coisas, né? Um ídolo pode ser um objeto físico também, né? A gente está falando aqui do coração, porque o texto de Ezequiel vai dar essa base, mas o texto de Êxodo também fala, pode ser um objeto físico, né? Você lembra lá do bezerro de ouro? É um objeto físico, né? Visível ali que você vê, né? Pode ser também uma pessoa, uma imagem, ou tudo aquilo que tira a centralidade de Cristo em nossa vida, em nosso coração, né? Então pode ser uma pessoa também, eu posso idolatrar uma pessoa, né? Pode ser algo físico, né? Uma imagem, como eles fizeram em Êxodo, que a gente acabou de falar, pode ser uma pessoa. Hoje no meio cristão a gente tem o gospel, né? A gente tem várias pessoas ali que fazem show gospel, e às vezes a sua adoração pode estar centrada naquele artista gospel, ou num jogador de futebol, ou num artista de novela, filme. Então eu não posso trocar a centralidade em Cristo, né, para a centralidade dessas pessoas. Foi isso que aquelas pessoas fizeram em Êxodo. Eles trocaram a centralidade em Deus, né, e colocaram a sua centralidade da sua adoração no bezerro. Então eles trocaram, né? Então tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, eles tornam ídolo em minha vida. Se eu colocar o jogador de futebol acima de Deus, eles tornam ídolo na minha vida. Se eu colocar o meu time de futebol acima de Deus, eles tornam ídolo na minha vida. Se eu colocar o dinheiro acima de Deus, eles tornam ídolo na minha vida. Então a gente tem que saber lidar com essas situações para não colocar algumas coisas, às vezes até sem perceber, como um ídolo, né? Algo maior em nossa vida, né? Algo que vai nos levar a uma frustração, que vai penetrar no nosso coração. Aí eu uso uma fala aqui de Lutero, que eu achei muito interessante, que ele vai dizer assim: para Lutero, a idolatria é o pecado de trás de todos os pecados. Vou repetir. Para Lutero, idolatria é o pecado de trás de todos os pecados. E ele continua: se o seu coração se apega e confia em algo, esse é realmente o seu Deus. Vou repetir novamente. Se o seu coração se apega e confia em algo, esse é realmente o seu Deus. Isso é fala de Lutero. Essas duas falas aqui de Lutero eu achei muito interessante para a gente trazer aqui. Então tudo aquilo, para a gente resumir essa introdução, tudo aquilo que eu tiro a centralidade de Cristo da minha vida, ele se torna um ídolo. Então Deus requeria isso do povo do Antigo Testamento. A vida do povo tinha que estar dentro da centralidade na adoração a Deus, né, em todas as áreas, todos os aspectos de sua vida. Então isso que media a adoração do povo, né, aquela centralidade em Deus, a centralidade no seu Criador. E nós temos essa mesma centralidade em Cristo, né? Cristo é aquele que nos justifica, Cristo é aquele que nos regenera, Cristo, através da sua justificação, morreu ali na cruz, ressuscitou, levou sobre nós aquilo que estava para nós, o nosso pecado, né? Então Cristo é a nossa centralidade. Então nós temos que ter nossa vida centrada em Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica, né? Que Cristo está no centro ali da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, né? Faz a menção a Cristo. No Novo Testamento se cumpre ali em Cristo tudo aquilo que o Antigo Testamento ele apontou. Então a Bíblia é cristocêntrica. Nossa vida tem que ter uma centralidade em Cristo, né? Em todos os aspectos. Não podemos ficar deixando brotar ídolos em nosso coração, né? Esses ídolos que a gente acabou de comentar aqui não podem brotar no nosso coração, e esses ídolos de maneira nenhuma não podem tomar a centralidade que Cristo tem em nossa vida, em todos os aspectos, tá? Cristo ele nos quer na sua
na sua totalidade. Ele quer a nossa adoração sincera, a nossa vida voltada a Ele na sua totalidade. Ele não quer uma parte minha adorando Ele e outra parte adorando um outro ídolo, né? Ele fala isso da fonte, né? Não pode uma fonte jorrar água doce e salgada, né? O que ele está dizendo ali? Ou sua vida é centrada em mim, ou é centrada em alguma outra coisa que não sou eu, né? Ele também fala a Cristo que não podemos adorar a dois senhores, né? Ou eu vou adorar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então nós temos que ter nossa vida centrada em Cristo. Então, para a gente caminhar um pouquinho mais, vamos para o tópico 1, né? Que ele tem por título Dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos. Será que nós damos a centralidade de tudo aquilo que nós fazemos para Deus? Será que no nosso dia a dia, nossa vida é centrada em Deus e tudo aquilo que nós fazemos, nós honramos o seu nome, glorificamos o seu nome? Será que nós fazemos isso? Deveríamos, né? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mesmo que nós sejamos inclinados ao pecado, mas nós temos que ter essa busca, por ter essa centralidade em Cristo, na adoração. O grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos, em todas as áreas de nossa vida. Então nós temos essa dificuldade de dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos, em todas as áreas da nossa vida, da nossa adoração, no nosso trabalho, né, nos nossos pensamentos, no nosso coração, que é o que o Ezequiel está trabalhando, né, que tem por título Ídolos do Coração. Então, começando de dentro para fora, né? Será que nós, lá no nosso íntimo, lá onde às vezes até nós mesmos não conhecemos, né? Como o nosso pastor uma vez pregou, o nosso coração ele tinha que ter uma tornozeleira, né? Porque ele para rastrear, né? Como se fosse um GPS, porque ele anda em caminhos que nem nós mesmos conhecemos, né? Caminhos assim que são absurdos, nem nós mesmos conhecemos os caminhos que nosso coração anda. E será que nessa caminhada, nesses caminhos que nosso coração vai trilhando, galgando a cada dia, será que não tem um ídolo, 2 ídolos, 3 ídolos ali em nossa vida? Sem às vezes nem a gente se notar? Então, temos que tomar cuidado. E sempre orando a Deus e pedindo que nós continuamos com essa centralidade, que venhamos a buscar essa centralidade através da sua graça, né? Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos sozinhos. Mesmo após a conversão, facilmente somos distraídos pelos ídolos, né, de nosso coração. Olha o que o texto de Ezequiel vai falar aqui. Eu fiz um recorte aqui, eu vou ler para vocês. Os homens levantaram ídolos dentro do seu coração, Ezequiel 14:3. Então os homens levantaram ídolos dentro do seu coração. O texto aqui de Ezequiel que nós lemos, as 4 citações de coração e ídolo que ele fala, em nenhum momento ele fala que são ídolos físicos, visíveis. Ele vai falar na sua narrativa que são ídolos levantados dentro do coração dos homens, né? Então são ídolos que começaram de dentro para fora, não era ídolos que você ia ali adorar visivelmente, era ídolos de dentro para fora, era ídolos que eles estavam produzindo dentro do coração de cada um deles. Deus revela aqui, não que aquelas pessoas adoravam determinados ídolos feitos em barro, mas que os ídolos estavam arraigados nos seus corações, né? Estava impregnado ali no corações de cada um deles, né? Em um nível motivacional. Não queremos dar a Deus a honra de que é merecedor. Por isso criamos ídolos, ou melhor, estabelecemos coisas como deuses para nossas vidas. Isso é perigoso, né? É isso que Ezequiel está alertando ali no Antigo Testamento e é um tema muito atual também para o Novo Testamento. Para negarmos o controle de Deus. Então por que eles faziam isso ali? Porque eles queriam negar o controle de Deus sobre nossas vidas. Escolhemos outras coisas que possam ser substitutos de Deus. Então nós colocamos substitutos de Deus em nossa vida. Nós começamos a substituir a sua centralidade com outras coisas, que não seja o nosso Criador e Redentor. Como diz Paulo, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo
a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Então, esse texto de Romanos aqui fala que eles inverteram, né? Eles mudaram a verdade de Deus. Em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, começa a adorar ídolos, né? Fabricados pelos seus corações, produzidos pelos seus corações no lugar do Criador. Começaram a adorar a criatura e não o Criador, que é o nosso Deus Redentor, né? Que nós temos que adorar e engrandecer o seu nome em todos os aspectos de nossa vida, diariamente, dia após dia. Por isso distorcemos a vida e seguimos a mentira. Você vive uma mentira. Quando você começa a seguir esses ídolos, você começa a ter uma vida de mentira e seguir uma mentira, né? Porque Cristo é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, quando sua vida está centrada ali em Cristo, você tem a verdade em sua vida, porque os seus olhos espirituais foram abertos, né? Você nasceu, né? Você nasceu novamente. Então, aquilo que você almejava antes do velho homem, você não almeja mais, né? Porque você teve um novo nascimento e conhece a verdade. Essa verdade você vive, né? Essa verdade ela é centrada em sua vida, que é Jesus Cristo, né? Então, aquelas pessoas ali do texto de Paulo começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, que é a verdade. Vamos para o tópico 2. O ídolo controla o coração e nos faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Então, olha uma outra armadilha. O ídolo controla o coração. Lembra lá de Ezequiel? Sempre a gente está voltando a Ezequiel. O ídolo controla o coração. Então, o ídolo estava controlando o coração daqueles homens, ao ponto de Deus falar com Ezequiel para repreender o povo. E não só controla o coração, e nos faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Então, o ídolo ele controla o coração, mas não só o coração. Ele nos faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. A gente pode voltar para o exemplo do dinheiro. Quantas pessoas não são controladas pelo dinheiro? É um ídolo que controla o seu coração, ele está te controlando. E se você pensar em viver sem dinheiro, né, você fica depressivo, você começa a ficar doente, porque ele nos faz pensar que é impossível ser feliz sem a sua presença. Então você troca ali o seu Criador pela criatura, e não só pela criatura, mas aquilo que a criatura desenvolveu, que são coisas terrenas, né? O ouro, a prata, essas coisas terrenas. Então você ainda não... Você sai do Criador, seu Criador, para a criatura e ainda aquilo que a criatura produz. Então você está criando um ídolo, né, em cima daquilo que a criatura produz, né? Aí eu tenho alguns exemplos aqui. O ídolo no coração cria falsa sensação de segurança, né? Então esse é um dos exemplos, né? O ídolo do coração, o ídolo lá no coração cria falsa sensação de segurança. Então tem muitas pessoas que adoram esse tipo de ídolos produzidos pelo coração, e esse ídolo te traz uma falsa segurança, né? Porque a única segurança verdadeira que nós temos é Cristo, que morreu por nós. Então tudo aquilo que você vem adorar no seu coração, tirando a centralidade de Cristo da sua vida e colocando essa outra coisa, ela vai te trazer uma falsa sensação de segurança, mas também ameaça seu Criador. E ela também vai ameaçar o seu Criador, que é Deus. Por quê? Vai ameaçar o seu Criador? Porque Deus vai ser ameaçado por ela? Não. Deus não vai ser ameaçado por ela, né? Mas a adoração que você tem para dar para Deus, sim. Por quê? Porque essa sensação de ídolo no coração, ela vai te trazer uma falsa segurança. E ela vai começar a te controlar e tirar aquela adoração que você tinha em Deus. Então a sua vida não vai estar mais centrada em Cristo, mas sim centrada nessa falsa idolatria que está no seu coração. Então ela começa a ameaçar o seu Criador, que tinha um lugar dentro do seu coração e agora não tem mais, porque você colocou um ídolo acima dele, dentro do seu coração, né? Levando a crer que é impossível viver sem esse Deus, né? Esse Deus ali do ídolo, né, no coração. E aí eu dou alguns exemplos aqui. A ambição pode ser um exemplo aqui. A ambição.
né? Ela nos torna escravos do sucesso. Né? A ambição, ela nos torna escravos do sucesso. Quem não quer estar em evidência? Quem não quer ser visto? Né? Então a ambição, ela é algo perigoso dentro do coração do homem. Ela balança o coração do homem, porque quem é que não quer estar até dentro da igreja? Quem é que não quer estar em eminência? Quem é que não quer estar com os olhos voltados para ele? Não era para ser assim, mas tem pessoas que não são fora do nosso convívio religioso, mas dentro também. A ambição. As pessoas ambiciosas fazem coisas que desagradam a Deus, desaprovam para chegar no seu objetivo, né? Os fins justificam os meios. Né? Então, uma pessoa ambiciosa, ela quer chegar de qualquer custo naquele objetivo. E muitas vezes ela fere várias pessoas ao longo do caminho, e isso se torna um ídolo no coração e começa a consumir a pessoa de dentro para fora. A fama não tem limites dentro do coração humano. As pessoas ficam desesperadas quando não estão em evidência. Então é isso que a ambição faz. A ambição começa a trabalhar de dentro para fora, da vida da pessoa, e ela se torna um ídolo e tira totalmente a centralidade de Cristo da vida dessa pessoa. E não só a ambição, mas o hedonismo. O hedonismo também. O que é o hedonismo? É o prazer pessoal, a dedicação ao prazer, como estilo de vida, prazer como bem supremo. Então, o prazer não pode se tornar um Deus em nossa vida. Eu não posso ter o prazer como um Deus em minha vida, tirando a centralidade de Cristo. Lógico, nós gostamos de ter prazer, né? Em várias áreas da nossa vida. Mas o prazer em si, ele não pode tomar a centralidade de Cristo em nossa vida. Eu não posso viver como o prazer, o bem supremo para a minha vida. Né? O bem supremo da minha vida é um prazer, ele se tornou um ídolo na minha vida. Né? E aí eu vou usar 2 exemplos aqui, dentro do hedonismo, que pode ser dependentes do sexo, né? O prazer do sexo. A pessoa viver naquela ânsia ali na sexualidade, né? Às vezes até em casos alguns extremos na pornografia, né? Que é algo viciante também, que a pessoa sempre quer mais e mais e mais. Então são 2 exemplos também dentro do prazer supremo, né? Dentro do hedonismo, que é um prazer pessoal ali. A minha vida não pode estar centrada dentro desse prazer somente, né? Nós temos que ter prazer em nossas vidas, sim, mas tudo de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Aquilo que a nossa regra de fé e prática nos ensina, que a nossa centralidade é em Cristo. Essas coisas são secundárias, né? Não posso colocá-las como primárias. Né? Então nós temos que tomar cuidado também com o hedonismo. Ele pode ser um ídolo, né, em nossos corações, se nós não orarmos e pedimos que Deus derrame a sua graça, né, para nos ajudar. A ganância do dinheiro, né, que nós já falamos do dinheiro, né, nos faz viver em torno do lucro. Né? A gente ali centrado na parte financeira também, só na parte financeira, às vezes a gente esquece família, amigos, tá? Isso tudo é algo secundário, mas a gente esquece a família, né? Que é algo que nós temos também que ter em evidência ali em nossa vida, né? A centralidade em Cristo, a nossa família também, nós temos que cuidar, porque foi Deus que deu aos filhos para nós, a esposa, e quem tem esposo também, devemos cuidar, né? Então, a ganância pelo lucro, às vezes nós vamos esquecer da família, né? Dos amigos, então, a gente vai esquecendo. Jesus chama o dinheiro de Senhor. E esse Senhor nos exige dedicação exclusiva. Né? Lá em Lucas 16, 13 ao 15, Jesus ele chama o dinheiro de Senhor. Ele chama ele de Senhor. Então, nós não podemos deixar esse ídolo do dinheiro, né, tirar a centralidade de Cristo em nossas vidas. Né? Vendemos nossa alma, nossa saúde, nossa espiritualidade, tudo pelo dinheiro, para termos uma vida mais glamurosa, um carro mais esportivo, uma casa num bairro melhor. Né?
Não que a Bíblia condene essas coisas aqui, você ter um carro bom, você ter uma casa no bairro melhor, a Bíblia não condena, ao contrário, foi o que eu falei no começo, né? Nós engrandecemos o nome do Senhor, trabalhando honestamente, estudando, tendo uma boa profissão, honrando ao Senhor, tendo uma vida centrada em Cristo. Isso é muito bom, glorifica o nome de Cristo, né? Mas a sociedade vê isso de uma maneira diferente. A sociedade atual nos vê pelas coisas que temos: um bom emprego, uma boa formação acadêmica, um bom poder financeiro e uma boa estética corporal. Então, tudo isso que a sociedade ela cobra hoje, ela vê a pessoa dentro desses parâmetros. Então, ela vai olhar para a pessoa ali X, então ela vai ver se essa pessoa tem um bom emprego, uma boa formação acadêmica, um bom poder financeiro, uma estética corporal de acordo com os padrões exigidos para aquele tempo, para aquela época, né? E todas essas coisas trazem uma segurança para essa sociedade atual. Então, se você tem todos esses requisitos, você traz uma segurança para a sociedade atual. Você se encaixa dentro desse padrão da sociedade. Então, você se encaixa dentro desse padrão. Mas Deus nos vê por aquilo que nós somos, pecadores e totalmente dependentes dele e de sua graça em nossas vidas. Então, Cristo não vai olhar para essas coisas que o mundo olha, para ver se nós vamos se encaixar dentro desse padrão. Não, Deus vai nos olhar e vai ver que nós somos pecadores mesmo. E que se não fosse a graça de Cristo em nossas vidas, se não fosse pela sua justificação, pela regeneração que nós tivemos em Cristo e a sua graça, nós não estaríamos aqui hoje, né? Estaríamos dentro desse padrão do mundo aí mundano, dentro desse padrão que a sociedade atual ela avisa, né? E temos um outro exemplo que é a vaidade, né? A vaidade ela nos faz prisioneiro de nossa estética. Mulheres e homens tornam-se escravos pela beleza e passam a adorar a si mesmo. Hoje é normal nós vemos isso, né? Pessoas adorando a si mesmo em redes sociais, cultuando a si mesmo, e isso é um ídolo para o coração também. A gente começa a tirar a centralidade, né? Aquela busca incessante pelo corpo perfeito, tanto a mulher quanto o homem, né? Hoje, essas clínicas de estética, a estética facial, estética corporal, estão lucrando muito porque a busca, né, pelo corpo perfeito é aquilo que nós falamos aqui dos padrões da sociedade. Para você se encaixar dentro dos vários padrões da sociedade, uma é estética corporal. Você tem que ter uma estética corporal apresentável para se encaixar dentro desses padrões da sociedade. E isso, essa busca incessante, se torna um ídolo no nosso coração e tira a nossa centralidade de Cristo. Tira a centralidade de Cristo em nossa vida, né? A gente coloca a estética como um ídolo e tira tudo aquilo que era para ser revertido para Deus, né? Que nossa adoração sincera. Não que você cuidar da saúde, cuidar do corpo, né? do seu bem-estar ali físico seja ruim. Não é isso a questão. A questão que nós estamos trabalhando desde o começo do livro de Ezequiel é que isso se torna um ídolo em nossos corações. E esse ídolo tira a centralidade de Cristo em nossa vida. Então, esse é o X da questão desse estudo de hoje. Então, tudo isso que nós estamos falando se resume em não deixar essas coisas, né, subirem para o nosso coração e isso tirar a centralidade de Cristo, que a Bíblia requer que nós estejamos nele. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos que ter essa centralidade em Cristo. Então, o X da questão aqui desse estudo é isso. Não que essas coisas que nós estamos citando aqui, comentando, seja ruim. Não é que seja ruim, mas tudo em excesso e tudo aquilo que vai roubar ali, vai tirar, né, vai te direcionar para um outro caminho de adoração que não seja Cristo, aí se torna algo ruim. Algo que vai começar a dominar a sua vida, né, vai dominar a nossa vida. E o último exemplo que eu dou aqui, né, depois da vaidade, é o trabalho. Não que o trabalho seja ruim, o trabalho é bom. O trabalho, ele foi criado lá em Gênesis. Antes do homem cair, o homem já era
administrador do jardim. Então o trabalho foi criado antes da queda, tá? Tem pessoas que falam que o trabalho foi criado após queda. Não, o trabalho foi criado antes da queda do homem. Quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem para ser administrador do jardim. Aquilo ali era um trabalho, administrador. Ele administrar tudo aquilo que Deus tinha criado, dando nome para os animais. Então, o trabalho, para que fique bem claro, o trabalho foi criado antes da queda do homem. Isso é registrado em Gênesis. O trabalho. Vivemos embriagados pelo nosso serviço. Nós viciamos em produtividade. Por que nós viciamos em produtividade? Porque o mundo hoje é um mundo de produção, né? As empresas querem produzir cada vez mais. O mundo quer produzir cada vez mais dentro dos seus segmentos. Nós temos que ter produção, treinamento, para que você fique mais ágil dentro do seu segmento, que você produza mais. E essa produção excessiva, às vezes, pode nos levar a sermos viciados em trabalho. E a pessoa viciada em trabalho, ela começa a adorar aquilo. E aquela adoração tira a centralidade de Cristo também, como nós utilizamos em vários outros exemplos do começo do estudo até agora. Os ídolos fazem crer que se não tivermos essas coisas, não podemos ser felizes. Então, a pessoa viciada em trabalho se torna um ídolo. E esse ídolo, ele vai falar para essa pessoa que essas coisas não podem ser, ela não pode ser feliz sem aquele ídolo no coração dela. Então, o trabalho começa a tirar também a centralidade de Cristo da vida daquela pessoa. E aquela pessoa começa a viver para o trabalho. Aí, não só a centralidade da adoração em Cristo, mas aí também a gente volta a falar da família de novo. A família, Deus colocou em nossas mãos, nossos filhos, nossa esposa, quem tem esposo, a nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que ter um tempo para a nossa família, temos que investir em nossa família, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar da nossa família, adorar a Deus e cuidar da nossa família, para que a nossa família também tenha essa centralidade em Cristo, essa centralidade nele, para que nós todos aqui na sua casa, na minha casa, tenhamos essa centralidade em Cristo. Não podemos abandonar a família pelo trabalho e muito menos abandonar a Deus e colocar o trabalho como algo primordial, como algo, não que trabalhar seja ruim, nós já falamos, mas eu não posso tornar isso um ídolo, que esse é o ponto do estudo de hoje. Nosso coração precisa estar atento às sofisticadas formas em que os ídolos se revelam em nossas vidas, assim tirando a centralidade de Deus em nossas vidas. Mas o apóstolo João nos exorta contra os falsos ídolos. Em 1 João 5,21, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então nós temos que ter essa centralidade em Cristo, não essa centralidade nesses ídolos. Então esse estudo de hoje, ele nos mostra como nós somos frágeis e inclinados a ídolos fabricados pelo nosso próprio coração. Há ídolos que nosso coração fabrica diariamente, sendo estética, sendo o hedonismo, sendo a ambição, sendo a ganância pelo dinheiro, sendo a vaidade, sendo o trabalho, sendo o poder, sendo o prestígio, ou sendo algum outro ídolo que eu não citei aqui, porque a intenção hoje não é exaurir esse tema. Esse tema também é um tema amplo, é um tema que dá até para trabalhar mais em cima desse tema, mas é um início, dá para a gente ter algum despertamento aí, começar a fazer uma autoanálise, uma reflexão do nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas relações. Será que a gente está forçando muito em alguma área e aquilo está se tornando um ídolo na nossa vida, uma ambição às vezes até descontrolada? Então, mesmo que a gente não tenha tocado em algum ídolo que você está tendo dificuldade, ore a Deus, peça a Deus, vai lá, feche sua porta, ajoelha, ora, fale com o Senhor,
pedindo graça, misericórdia, estratégia, para que Ele possa te dar forças e para que você não venha cair nesses ídolos fabricados pelo nosso próprio coração e que esses ídolos não venham tirar a centralidade de Cristo das nossas vidas, né? Mas isso só quem pode fazer é Cristo, né? Através da sua graça em nossas vidas. É isso que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o estudo. Procurei ser o mais simples possível e objetivo nas falas. E em todas as falas vocês perceberam que eu sempre tratei, e acho que ficou até um pouco repetitivo, falando da centralidade de Cristo, né? Nunca é demais, sempre falando centralidade de Cristo, centralidade em Cristo, centralidade em Cristo, porque nós temos que ter a centralidade em Cristo mesmo. Nossa vida tem que estar centrada nele. Referências bibliográficas, quem gosta de se aprofundar um pouco mais, os textos foi retirado da Bíblia de Genebra, segunda edição, revisada e ampliada da Cultura Cristã, traduzida, que é a tradução, né, Almeida, revisada e atualizada. O livro que eu utilizei para ter uma ideia foi o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, no seu capítulo 3 e 4. Ele vai falar um pouquinho sobre os ídolos fabricados pelo nosso coração, da editora Vida Nova, ano de 2017. Algumas coisas aqui também eu peguei do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 105. E também de uma entrevista que tinha também por título Ídolos do Coração, do Jeremias Pereira e do pastor Hernandes Dias Lopes, de dezembro de 2018. Também peguei algumas ideias ali do Hernandes, dar crédito para o Hernandes Dias Lopes. Amém, meus irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que o nosso coração possa estar centrado em Cristo. Amém, meus irmãos.